A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Síria, gastronomia como refúgio. Bom dia, ouvintes! Eu sou Marcela Afonso e este é a Universidade 93,7. Vocês já pararam para pensar no papel que a gastronomia pode ter no processo de adaptação de pessoas refugiadas dentro de um país? É sobre isso que vamos falar hoje. E com foco, o caso da Síria, país de onde atualmente parte o maior fluxo de refugiados do mundo, segundo a Agência da ONU para Refugiados. Localizada no Oriente Médio, mais especificamente no sudoeste da Ásia, a Síria é hoje o palco de uma das maiores crises humanitárias do mundo. Mas nem sempre foi assim. Quem conta é a nossa biografada de hoje, a empreendedora síria Joane Ibrahim, que chegou ao Brasil em 2015, fugindo da violência do seu país natal. Eu fui uma pessoa foi uma criança bem agitada. Jogava futebol ali na rua. Uma pessoa que é bastante acelerada e eu não prestava atenção para nada, sabe? Eu acho que foi uma infância bem cheia das atividades, que não lembro o que eu faço, mas eu acho que comparando a infância com agora, foi uma mudança de 180 graus, sabe? Andava na bicicleta, na rua, assim, normal. Eu acho que até foi uma infância bem alegre também. E Damasco era seguro? Era tranquilo? Você andava sem identidade, andava com dinheiro, ninguém te toca. Eu voltava de Damasco pra minha casa, 10 horas, 11 horas, pegava um táxi. Eu não tinha medo, essa pessoa talvez ele vai me assaltar. O professor Mamed Mustafa Jarouche é um dos maiores pesquisadores sobre literatura árabe do Brasil e reitera a visão de Joana sobre a segurança na Síria antes da guerra. Olha, eu fui para a Síria 2 vezes, não foram estadias longas, fiquei alguns dias, né? Mas com relação a assalto, por exemplo, essa insegurança que nós temos policial, né? Não havia mesmo, assim, nada, não. O risco de você ser assaltado por alguém na rua era muito, eu diria quase zero. Veja, é lógico, é um estado policial, né? É muito repressor, é uma ditadura brutal, né? Mas a criminalidade lá é muito baixa. Tudo começou a mudar em 2011, quando manifestantes saíram às ruas para pedir por mais democracia e melhores condições de vida e foram reprimidos pelo governo de Bashar al-Assad, que se mantém no poder até hoje. O movimento aconteceu em meio à Primavera Árabe, nome como ficou conhecida a série de protestos populares que derrubou governos no Egito, na Tunísia, na Líbia e no Iêmen. Também conversamos com Arlene Clemecha, especialista em história árabe contemporânea e nos conflitos do Oriente Médio, que complementa a fala de Mamed. O que se sabe sobre o regime sírio para qualquer estudioso da história árabe contemporânea é que trata-se de um regime, desde antes da guerra, autoritário, policial e que opera muito com base na sociedade do medo da delação em relação à oposição política. انت نور عمري وابتساماتي قلبي قلبي يا قلبي عليك فين ما تروح داير حواليك قلبي قلبي يا قلبي عليك فين ما تروح داير حواليك يا سارق مني ذاتي يا حبيبي انت حبيبي وانت غرامي انت نور عمري. Joane Ibrahim lembra de quando as manifestações começaram. Eu comecei a trabalhar em 2010 e não tinha guerra ainda, né? Aí em 2011, quando a Primeira Árabe chegou à Síria, Primavera Árabe, né? Chegou à Síria, a gente não, como que eu morava em Damasco, a gente não via bastante conflito. Nos primeiro ano, 2011, pelo menos, teve alguns acidentes, mas assim, não foram
nem perto. Eu nunca ouvi isso, mas eu via protestos, por exemplo. Eu vi pessoas protestando, ouvi militar, tipo, esperando do outro lado da rua. Mas eu nunca vi uma batalha, assim. Uma coisa que pessoas estão atirando a outro, sabe? Mas em 2012, eu lembro muito bem, assim, era 12 de julho, ou 12 ou 18 de julho. Aí, quando começou na minha cidade. Só que assim, antes de começar, era alguns meses bem tensos, porque teve muito assaltos, teve muito pessoas assim, sendo assaltadas, mortas de manhã, acrescentando alguma coisa, tá esquentando alguma coisa. Aí em julho, aí pegou fogo mesmo. E aí começaram uma batalha aí. Foi uma das coisas mais impactantes, assim, pra mim, porque a primeira vez que eu vejo uma pessoa morta na rua, a primeira vez que eu vejo sangue derramado, assim, a primeira vez que eu escuto a tiros, eu nunca tinha escutado, assim, a tiros, falando não é somente de um pistola, assim, era uma arma mesmo, sabe? E não era tipo uma pessoa jogando sem retorno, era uma pessoa atirando para outra, sabe? Então era bem impactante, assim, eu fiquei com choque mesmo, assim. Tipo, nossa, o que é isso aqui? E aí, naquela época, a minha mãe falou, vamos sair da cidade, vamos ir para a cidade do seu pai, para ficar alguns meses lá, talvez a gente arruma o trabalho, não sei o quê. Aí acabei indo com ela pra Litoral, né? Aí ficou bem difícil achar um trabalho e bem difícil sobreviver. Aí quando eu voltei pra Síria em setembro, pra Damasco em setembro, aí arrumei um trabalho. Arrumei um trabalho em Damasco e comecei a trabalhar, assim, uma coisa que eu já tinha trabalhado, já tinha experiência. E foi assim. Aí nesses meses, assim, os primeiros 6 meses foram bem difíceis, assim. Eu lembro que ficava em casa a maioria do tempo. E a importância da gastronomia? Onde entra em toda essa história? Depois de chegar ao Brasil, Joana passou pelo Espírito Santo e pelo Paraná até encontrar com familiares que tinham acabado de chegar da Síria em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Lá, começou a cozinhar receitas típicas com a tia e a avó para vender, mas encontrou dificuldades para achar os ingredientes que precisava. Foi assim que surgiu a sua primeira ideia envolvendo a gastronomia. Aí fui pesquisando, né, se as pessoas têm a mesma dificuldade, pensei, por que a gente não arruma uma plataforma que vende ingredientes árabes, mas para as pessoas que estão fora de São Paulo. Aí de vez de a gente mandar, tipo, por encomenda, a gente consegue criar mini estoques em várias cidades próximas, centrais talvez. E de vez pessoas pagam para um frete bem alto, eles pagam um frete mais baixo por ter perto, né? Joana queria facilitar e baratear o acesso a ingredientes da culinária árabe, como trigo grosso, pistache e cardamomo. Aí foi assim, a primeira ideia que eu tive, a ideia de criar uma rede das pessoas, refugiados que estão precisando para vender. Depois mudou para um aplicativo, não deu certo, deu alguns desafios. Aí depois eu comecei, no meio do aplicativo eu tinha nichado 3 tipos de coisas que os refugiados fazem. Era comida, era serviços gerais, talvez de pintura, pintor de prédio, padreiro e tal, designer, e teve uma parte que era da língua. E daí, quando fiz a pesquisa com várias organizações, eu percebi que a maioria tem comida.
Porque a comida tem porcentagem muito mais alta do que outros. Transformando necessidade em negócio. Como a ideia acabou não dando certo, quando Joana chegou em São Paulo, resolveu abrir uma startup, a Baby Shark, dentro da qual criou o projeto Open Taste. Com ele, Joana ajuda outros imigrantes a se estabelecerem no país e os incentiva a montar seus próprios negócios. Como que o aplicativo não deu certo, né, naquela época. E aí comecei a trabalhar como 4 chefes. O que eu percebi? Eles não têm estrutura para cozinhar, eles não têm aonde cozinhar. Tem também a parte que eles não têm estrutura financeira, nem tem conhecimento de como lidar com isso, né? Aí acabamos que... Falei, bom, vou alugar um espaço por 2 dias pra ver como que vai funcionar. Aí aluguei um restaurante por 2 dias e colocava 2 chefes em seguida. Aí era terça e quarta. E daí deu certo, sim. Deu certo em aceitação, né? Pessoas aceitaram a ideia. Daí foi nascido o Open Taste assim, né? Eu voltei ano novo. Aí lancei o Open Taste, cada sexta-feira tem uma comida diferente de um país diferente. E trabalhamos até outubro, né? E agora tá um modelo diferente, né, do trabalho. Mas não é mais o projeto, é um restaurante, é um programa de imersão para as pessoas. Sabores sírios em São Paulo. Conversamos com o imigrante sírio Omar Soleb. Ele participou do projeto 2 vezes e fala sobre a importância do trabalho que ele realiza com a comida síria. Meu nome é Omar Solebi, eu sou da Síria, tenho 39 anos, casado, tenho uma filha de 8 anos. A gente começou o trabalho no Open Taste, foi muito legal. A gente foi 2 vezes. Foi muito legal. Eu acho que vai dar certo, se Deus quiser. Na verdade, eu escolhi trabalho com comida árabe porque pareceu para mim que o povo brasileiro gosta da nossa comida. Por isso eu comecei no trabalho, deu certo. No começo com meus amigos brasileiros, eu fiz um jantar assim bem simples para meus amigos, então eles que me deu a força. O Omar citou um fato sobre a população brasileira. Nós gostamos e muito de comida árabe. A professora Arlene Clemecha nos explica de onde vem esse nosso gosto. A migração árabe começou a chegar no Brasil a partir da década de 1870, 1880, e veio num movimento crescendo, atingindo um auge por volta da Primeira Guerra Mundial. Trazia claramente a cultura levantina, a cultura da Síria, da Grande Síria, ou da Síria, Líbano, Palestina, que inclui traços de alimentação, maneira de fazer comércio, um comércio muito maleável, muito de negociação. Isso está muito presente no nosso comércio, essa coisa de negociar, pichinchar. Isso tudo se integrou na cultura brasileira ao ponto de nem se perceber mais o que isso veio a partir dessa onda imigratória. E o interessante é que não foi uma imigração que formou um gueto e uma cultura à parte, mas que realmente se integrou e se preocupou nessa integração a partir do momento em que esses imigrantes viram que não voltariam mais. O professor Mamed Jarouche conta que a comida árabe que comemos aqui no Brasil não é mais a mesma que os sírios comem lá na Síria, por exemplo. Nem a palavra esfirra eles usam mais.
Você sabia que a esfirra, o termo esfirra não é usado na Síria? Qual é o termo? Eles chamam de fatira, né? E tem várias espécies, quer dizer, mudou, entendeu? Mas aqui eles logo percebem que o que o brasileiro chama de comida árabe é a comida mais tradicional, mais antiga, né? Então eles se adaptam facilmente, tudo. A repórter Larissa Fernandes conversou com a nutricionista e pesquisadora Fernanda Imamura para entender a importância da gastronomia para os refugiados sírios que vivem em São Paulo. Para além de matar a fome, a comida é capaz de trazer afeto e lembranças de momentos que já se foram. A sua importância é ainda maior para aqueles que estão a quilômetros de casa, reconstruindo suas vidas em um país com cultura e língua completamente diferentes. Um estudo realizado na Faculdade de Saúde Pública da USP buscou compreender o que a comida significa para refugiados sírios que moram na cidade de São Paulo. A nutricionista Fernanda Imamura, uma das autoras do artigo, comenta sobre os resultados da pesquisa. A comida para os refugiados sírios se tornou um ponto de referência que permitiu que eles continuassem se percebendo e reconhecendo como sírios, e o que reforçou a identidade deles aqui no Brasil. E, além disso, também serviu como uma ponte para a Síria, após a ruptura traumática, que eles sofreram, e trazendo aquele sentimento de estar em casa, apesar da distância física. Então, a comida, ela tem um papel ali de conexão com as boas memórias e lembranças que eles têm de casa. Os pesquisadores entrevistaram 10 sírios que atualmente trabalham com comida. A maioria deles trabalhava em outras áreas antes de chegar ao Brasil e encontraram na comida de sua terra natal uma forma de se estabelecer no país. Os entrevistados apontaram a importância da variedade no cardápio, da apresentação dos pratos e da presença da família durante as refeições. Como a comida ela representa essa questão de identidade, de estar em casa, essa conexão com a família é muito importante. Então, de estar junto, fazer as refeições juntos, perguntar como que foi o dia, conversar e usar a comida como uma forma de união mesmo. A nutricionista também explica outros fatores fundamentais para os refugiados sírios. Eles ressaltam muito a importância de que apenas quem é sírio sabe realmente qual é o sabor, qual que é a textura, qual é o aroma, qual é o tempero, E eles ressaltam muito essa importância de que tem que ter um sírio para fazer a comida síria. Os ingredientes são muito importantes para dar a característica de comida síria. Alguns ingredientes aqui no Brasil que eles usavam lá na Síria são muito caros, mas eles fazem questão de comprar esses ingredientes aqui, E é uma comida muito trabalhosa. Então, tanto em casa quanto nos restaurantes, eles não pulam nenhum processo, Fazem tudo desde o início para que a comida seja original. Essa foi a nutricionista Fernanda Imamura, uma das autoras do estudo sobre as representações da comida síria para refugiados sírios na cidade de São Paulo. O estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e teve como autora principal a professora Fernandes Cagliuzzi. Larissa Fernandes para o programa Universidade 93.7. Síria, gastronomia como refúgio. Vocês viram como a importância da comida pode variar de acordo com o contexto? O Omar, imigrante sírio que participou do projeto Open Taste, também fala sobre o significado da comida síria para ele. A comida síria é meu futuro aqui no Brasil, que eu amo muito. Eu adoro trabalho com comida. E para Joana, perguntamos para ela qual é a sua comida favorita. Eu acho que eu gosto uma comida que ela é um quibe recheada, mas ela é assada. Ela não é, ela é um quibe normalzinho, um bolinho do quibe, Mas ela não é frita, ela é assada no fogo. Que eu lembro que a tia do meu pai fez sempre. E foi uma baita delícia, assim. Qual é a sua relação com a comida? Pra mim é experiência. A comida é um paladar, um sabor.
Eu escolho comida, por exemplo, quando eu tô com fome, tô querendo comer alguma coisa, eu escolho por fome, assim, fome do que eu tenho? E raramente escolho árabe, né? Porque eu acho que comi muita vida, assim, comida árabe, eu queria a mudança, né? Ficaram curiosos para conhecer alguma receita síria? Convidamos o imigrante Omar Soleb para nos passar uma receita típica. A gente tem uma receita, eu acho que muito gostoso, que o prato chama falafel, né? A falafel é tipo de um sanduíche, enrola um pão sírio com pasta de hummus e salada. O falafel feito de grão de bico, alho, cebola, coentro e sal. A gente aguarda o grão de bico mais ou menos 12 horas na água. Depois a gente moe com todos os legumes. Quando fica pronto, a gente tempera com coentro e sal. E a gente pode aguardar na freezer, pode fritar na hora, como a gente quer. Ficaram curiosos para provar a comida do Omar? Ele aceita encomendas pela página do Facebook Limar Comida Árabe e pelo WhatsApp, que você encontra na página. No Instagram é o mesmo nome, Limar Comida Árabe. A repórter Mirela Cordeiro separou alguns outros lugares que valem a pena conhecer. Se a esta altura do programa você já está com fome, fique atento a essas duas sugestões que eu separei para vocês. O primeiro é de outro imigrante sírio que chegou ao Brasil em 2013 sem saber uma palavra em português. É o Talal, que tem um empreendimento de mesmo nome. Ele é engenheiro mecânico, mas seu diploma só vale na Síria. Então, aqui no Brasil, cozinha por encomenda. Você pode encontrar todos os contatos dele através da sua página no Facebook, Talal Culinária Síria. O segundo restaurante é um tanto quanto inovador. O Souk Burger se diz a primeira hamburgueria árabe de São Paulo. Fica em Pinheiros, na rua Mateus Grou, número 182, e é de um neto de libaneses. Vamos falar um pouquinho mais da cultura síria? Aqui no Brasil, não é muito fácil encontrar manifestações culturais sírias, como mostra de cinema. O professor Mamed Jarouche explica por que isso acontece. Na Europa, por exemplo, não é incomum que migrem ou que estejam vivendo lá intelectuais sírios, artistas sírios, né? Cineastas, poetas. Aqui no Brasil não tem, né? Então, por exemplo, você não tem eventos, por exemplo, culturais, né, que sejam ligados à Síria, né? Assim, não é fácil encontrar isso. As pessoas ligadas à arte, os intelectuais, eles não vêm para o Brasil, né? Dificilmente você vai encontrar, né? Ao contrário do que acontece na Europa, para onde eles vão, né? Mas, se você quer ficar antenado nessa comunidade, recomendo acompanhar o Icarabe, o Instituto de Cultura Árabe. Eles sempre divulgam palestras, mostras de cinema, cursos e muito mais. Mirela Cordeiro, para a Rádio USP.
Depois de tantas conquistas, perguntamos para a Joana qual é o sonho dela atualmente. Eu quero colocar naquele aplicativo que não deu certo, eu quero colocar ele à disposição para o mundo inteiro um dia, sabe? Que ele ser uma coisa que atende muitos países que em desenvolvimento, muitas comunidades vulneráveis. E que o aplicativo era para conectar pessoas que faz coisas, que trabalha, que serve alguma coisa com o cliente final, né? Eu queria ser essa... É o nome mais conhecido. Não sei se vou ser, mas por que não sonhar, né? E não é muito pessoal, tem algum? Eu quero viajar fora do Brasil. Tô querendo viajar fora do Brasil. Eu não consigo viajar. Eu vejo todo mundo viajando, fica, nossa, eu quero viajar. Quero ir pra Argentina, tudo bem. Mas você sabe, eu quero conhecer outros. Eu tô doida, tô perto do três países muito bonitos, que é Uruguai, Argentina e Chile. Antes de finalizar nosso programa, Joana manda um recado para vocês que estão nos ouvindo e se interessaram em saber como colaborar com o projeto. Então, eu quero te convidar para contribuir conosco, talvez com um valor pequeno, mas vai fazer muita diferença, né? Na nossa vaquinha online, que você pode encontrar no Instagram do OpenTaste, que é opentaste.br. E essa ajuda, assim, nos ajudará a conseguir alugar um espaço, fazer a reforma e comprar os equipamentos necessários. Quero que vocês pensem que você não está ajudando a Joana, está ajudando o OpenTaste, está ajudando, por enquanto, está ajudando 20 famílias esse ano, e ano que vem vai ajudar ainda mais. Então, pensa nesse sentido. É isso. Obrigada. Nosso programa vai chegando ao fim. Para saber mais sobre o projeto OpenTaste, acesse o site opentastebrasil.org. Participaram do programa Mirela Cordeiro como coordenadora, Matheus Morgado como produtor, Larissa Fernandes como repórter e Jennifer Otivo como editora. As músicas que vocês ouviram aqui foram utilizadas somente para fins didáticos. Eu sou Marcela Afonso e agradeço pela companhia. Até a próxima! Síria, gastronomia como refúgio. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.